celular tá bom. Ok. Cara, tá calor pra caramba hoje, né? Mas a gente tá aqui. Vamos na luta, todo mundo. Tudo bem, um instante, a gente já começa. Tá bom. Perfeito, perfeito. Ok. Funcionando bem, então. Muito bem, muito bem. Tudo certo para começarmos. Agora são as 18 horas, quinta-feira, dia 1º de outubro de 2010. Nós chegamos à segunda edição do nosso Star Talks. Star Talks é uma nova proposta que eu estou criando junto com o meu sócio Luiz Costa, eu sou Marcos Garcia, para a gente conversar com quem entende de assuntos de startup. Tem muito conteúdo que circula na internet sobre isso, tem muita gente que se propõe como autoridade, a gente está aqui para ter uma conversa direta, mas com quem tem experiência, com quem está inserido no ecossistema e com quem consegue falar de igual para igual sobre esses temas. Hoje, nós escolhemos o tema de mentoria, e para ilustrar esse tema de mentoria, nós abordaremos a questão do MVP e até a captação de recursos, ou seja, todo o percurso que uma startup costuma seguir, desde a sua ideia, do rascunho mais básico, até o primeiro cheque, né? Até a primeira proposta de investimento e como ela se concretiza. Hoje eu, Marco Garcia, estou acompanhado de Tom Novaes. Vamos nos apresentar então. Primeiro, começo por mim, já que eu sou fala. Sou Marco Garcia, eu sou especialista em Direito Empresarial pela FGV, atuo como advogado. Tenho mestrado em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização na área privada do Direito Internacional. E recentemente eu passei um tempo fazendo uma espécie de intercâmbio no mestrado e retornei para fazer o mestrado na mesma instituição, que é a Université de Luxemburgo, com mestrado voltado às novas mídias e tecnologias. Com essa atuação, já estamos no escritório há pelo menos 3 anos nessa formação, meu sócio, e inserido nesse ecossistema nós temos o prazer e a oportunidade de conversar com colegas da área sobre temas que são tão relevantes. O Tom, ele é um grande colega nosso, acho que passou de um conhecido para um amigo há bastante tempo, publicitário de formação, tem bacharelado em comunicação social, mas muito mais do que isso, acumula 25 anos de experiência nessa área, né? Tanto como publicitário, divulgação de marketing, incluindo planejamento e branding de novas marcas, e atuando como consultor de marcas. Nessa atuação, nos últimos 10 anos, o Tom vem inserido no ecossistema de startups que ainda estava se desenvolvendo no Brasil, e como tal, já atuou como gestor de programas de inovação e mentor de startups. Mais recentemente, mais até interessantemente, Tom vem tocando um novo projeto que chama Multigestores, que é uma espécie de marketplace entre consultores, especialistas e gestores e startups e pequenas empresas. Ou seja, além de toda essa formação, de ter trabalhado na área, de ter participado do ecossistema, percebe-se que a inovação não envelhece, né? E o Tom está aí para mostrar que mesmo com tanto tempo de carreira, está no seu MVP, no seu novo produto, rascunhando, fazendo incubação, fazendo a própria mentoria, né, vendo qual caminho ele gostaria de tomar. Eu me alonguei um pouco, essa é a nossa introdução, então conversaremos só nós dois. A ideia da conversa é uma conversa livre, é uma última conversa para a gente bater um papo sobre esses assuntos, com a maior profundidade que a gente pode, né? Não gerar um conteúdo ralo, mas um conteúdo profundo sobre cada um dos temas. E com isso, eu passo a palavra para o Tom se apresentar e falar um pouquinho mais de você, o que você vem fazendo e da sua experiência. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Marco. Obrigado aí pela introdução. Eu nem sabia que eu tinha tudo isso. Eu agradeço por a gente estar aqui formando uma dupla de teste, porque a gente fala que a verdade absoluta nunca terá lugar, então a gente está fazendo mais a nossa parte aqui como teste também. Eu espero que todos se encontrem bem, principalmente nesse momento, não só com relação à saúde, mas com relação à saúde financeira, principalmente aí, porque nós vamos falar de negócios aqui. Falar de mentoria é um prato gostoso,
de vários sabores e temperos, então a gente vai talvez encontrar algumas coisas aí. Realmente, assim, são alguns anos já atuando, como o Marco falou, não acrescentaria mais nada aí, a minha bio é baseada na bio do Warren Buffett, então não tem muito o que mudar, e eu estou aqui para falar um pouco com vocês de forma aberta, porque eu acho que existe um olhar muito peculiar por parte das startups com relação a mentorias. Não há intenção nenhuma de orientarmos as startups a fazerem mentorias porque é um caminho, é uma trilha quase que obrigatória, porque isso não é verdade. E, ao mesmo tempo, a gente quer deixar aqui um ponto aí, talvez, de inflexão mesmo, falar, poxa, então eu talvez precise neste momento da mentoria. Acho que é esse o ponto principal da nossa conversa. Espero que flua super bem aí e aberto, inclusive, a perguntas que, se a gente não conseguir responder por aqui, espero que a gente possa, de alguma maneira, falar depois, tá bom? É isso aí, vamos em frente, Marco. Não, perfeito. De fato, essa live não é nenhum propósito de orientação, falar contrate um mentor, entre em contato imediatamente com alguém, apesar de não ser mentor, o grande propósito é informar, como sempre, né? Um propósito educativo, falar de um tema novo, que tem pouca gente que atua e que entende sobre o que está acontecendo, falar com a maior profundidade possível. Como o Tom mencionou, a verdade é bastante multifacetada. Não tem uma fórmula, não tem uma receita já pré-pronta para a startup. A startup ela pode surgir de uma garagem no Vale do Silício, eventualmente um dos fundadores se tornar o homem mais rico da história, nem o homem mais rico atualmente, quanto ela pode surgir de um grande projeto já com investimento muito alto, ativos específicos alocados, parcerias pré-arrumadas antes mesmo da startup ser operacional. Ela, na verdade, é bastante multifacetada. Então, para a gente entender todas as nuances da verdade, eu pergunto para o Tom o que exatamente é a mentoria de startups. Porque se não começarmos de um ponto em comum, a gente não chega em lugar algum, né? Então, vamos entender o que é mais ou menos o processo de mentoria, o que ele significa, e aí talvez, se o Tom puder mencionar para quem ele é um pouco mais adequado, quando ele é inadequado, porque grande parte da conversa é sopesar os prós e os contras dos processos, não é dar uma orientação geral. Como advogado, eu já presenciei diversos mentores atuando, vejo que grande parte das nossas demandas vem até dos mentores, porque eles falam, faça um vesting, faça um contrato, nunca trabalhe na empresa sem registrar pelo menos a empresa. Então, tem do mais básico ao mais avançado. Queria ver um pouquinho o que o Tom acha disso tudo. Bem por aí, Marco. A gente sempre diz assim, a mentoria ela traz para as startups e principalmente para os seus cofundadores e fundadores e também o seu time principal, as principais orientações de mercado. Então, assim, a gente sempre conta o seguinte, o que é ser mentor, o que é uma mentoria? Na essência, é o apoio que a gente faz, que a gente entrega para a startup. Agora, vamos dividir um pouco isso, né? Quando a gente fala isso, parece muito básico, porque a gente olha só para as startups que estão na fase ali de início, que estão ainda saindo do seu MVP, chegando no primeiro produto, começando a gerar receita, então ela vai buscar uma mentoria para alguns caminhos. A mentoria, ela se estende, então, como eu sei que a gente vai falar muito ao longo aqui desta 1 hora e pouquinho, eu vou tentar dividir um pouco. As startups buscam mentoria no momento que ela entende que realmente seja fundamental ter um apoio e uma orientação de especialistas e de pessoas que tenham experiência no mercado ou que tenham experiência em algum segmento ou ainda que tenham experiência na área financeira para poder orientar essa startup em diversas situações. Então, a mentoria ela não tem muito segredo. Na verdade, o mentor ele tem uma preparação. Ele precisa trabalhar muito bem, porque ele precisa conhecer as nuances da startup. Então, ele vai se aprofundar, ele vai fazer uma pequena entrevista ou uma entrevista aprofundada. Isso nós estamos falando de um mentor que se coloca ali à disposição para fazer um trabalho muito rápido e pontual. Quando a gente fala de mentorias assistidas, que são as mentorias que estão presentes em programas de aceleração, programas de inovação, esse tipo de mentoria, ela tem um calendário. Então, assim, a gente sempre diz, a mentoria, ela faz parte de um conjunto de programas, um conjunto de entregas, mas, ao mesmo tempo, você tem a mentoria, que é a mentoria aberta, ou a mentoria individual, ou até coletiva, mas que funciona ali pontualmente para um tema ou para um assunto.
Toda startup precisa de mentoria? Talvez, em algum momento ela vai precisar. E também vai descobrir que algumas mentorias não modificaram muito a trajetória da startup. Mas até aí não tem nada errado, é tudo tranquilo. Porque, na verdade, você vai buscar uma segunda mentoria, uma terceira mentoria. E o que a gente sempre costuma dizer, quem é o melhor mentor para a sua startup? É aquele que te ouve, é aquele que faz uma troca e que te apresenta alguns pontos que mostrem evolução para a sua startup. Então, seja a startup ainda iniciante, ou seja, uma startup que já está numa fase mais avançada, e até as scales, e isso é bom a gente lembrar, as scales permanecem nos programas de mentoria. Então, é sempre bom a gente dizer assim, a mentoria ela veio para ter o apoio, para ajudar, e dentro da mentoria, nós vamos ter algumas divisões, porque há mentores que são mentores investidores, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe não, tá? Isso a gente pode até falar de uma outra forma, num outro momento. Mas respondendo aí, deixando bem claro, sim, as startups deveriam sim experimentar ao menos uma vez uma mentoria. Perfeito. E do que você falou, já vieram diversos questionamentos relacionados. O primeiro deles, talvez se você quisesse aprofundar um pouquinho mais, qual é o perfil mais adequado de mentor? Claro que isso depende, mas esse perfil é alguém técnico? Por exemplo, se a startup é uma Construtec, alguém que entende de construção? Ou alguém que entende de negócios? É alguém que tem formação, talvez, na administração? Ou é alguém que já montou o próprio negócio, então é alguém mais prático? Ou todos esses perfis se interrelacionam? E se eles se interrelacionam, a, a interrelação deles, como fica? Como fica o processo com mais de um mentor ao mesmo tempo em uma empresa? Boa, ótima pergunta. Quando a gente diz assim, o mentor ideal da startup, ele tem que entender o que a startup faz. Então, ótimo. Então, pegando até o seu exemplo aí, Marco, se a gente tem uma startup de Construtec, o ideal é ter um mentor focado em construção, focado na Construtec? Sim, isso vai fazer muita diferença. Mas talvez o olhar dele seja um pouco limitado dentro da especialidade dele e pode bloquear a startup. Então, a gente sempre diz assim, ouça vários mentores, mas qualifique os seus mentores. Coloque uma ordem onde o mentor da sua especialidade, do seu segmento, é o mentor que você deveria explorar mais, tirar mais questões dele, apresentar mais situações para que ele possa trazer soluções ou trazer materiais, porque esse é um papel do mentor, é ele entregar alguns materiais de apoio, apresentar caminhos, apresentar networking, inclusive, não é uma obrigação, mas é um caminho bem legal. E, de uma outra forma, ouvir mentores que já são especialistas, que já estão no mercado, mentores de startups mesmo que você não tenha uma startup de impacto social, ouvir um mentor de impacto social pode ser interessante, porque ele pode trazer dificuldades ou superações que você talvez nem pense que a sua startup vai encontrar. Então, ouvir alguns mentores de alguns segmentos é muito importante. Agora, como encontrar um mentor e como chegar até esses mentores? Na maioria das vezes, a gente diz assim, procure um programa de mentoria. Então, são vários os programas que tem no mercado e você pode procurar isso facilmente se você ainda não está tão familiarizado com o ecossistema. Mas aí você vai encontrar mentorias desde o Sebrae, da Inovativa, da B Startup, mentores que trafegam pelos hubs, como o Cubo, Oxigênio, Inovabra. Então, você vai encontrar mentorias de todas as formas. Na maioria das vezes, o mentor, quando ele gosta de fazer e dar a mentoria, ele entende que a startup é uma startup boa de se trabalhar na mentoria, ele faz essa troca. Tá? Então, é sempre legal convidar. E aí, eu vou acrescentar um pouquinho, que pouca gente fala isso no mercado, mas eu gosto sempre de lembrar. Um grande mentor de startup é o CEO de outra startup. Isso é muito importante, você entender como que uma startup já está um pouco mais avançada, e principalmente se for dentro do seu mesmo segmento, como que esse CEO vem trabalhando, porque ele começa a dar mentoria indiretamente, digamos assim, porque ele não está ali no papel de mentoria mesmo, mas ele vai te orientar e vai te fazer algumas trocas. Então, o mais importante é viver com engajamento, dentro de um networking valioso, sabe? Acho que a gente não tem que tirar as especificações e as qualidades de um mentor para outro mentor. Acho que a gente tem que somar. Tem mentorias que podem não ultrapassar o desejado, pode não chegar no desejado, mas de alguma forma ou outra você pode guardar algumas informações ali que serão úteis no decorrer da sua trilha, da sua jornada. E se você está no momento ainda inicial, ainda está com dúvida no MVP, o mentor ideal para MVP é o mentor que ajuda startups a sair de um ponto inicial
e aí independe de ser um especialista. Aí é legal você procurar empresas que tenham esse formato. Então, a gente está falando aí de algumas empresas focadas em startups, que não usam o processo propriamente de aceleração, mas usam o processo de ativação da jornada, ativação do MVP, e aí sim uma pré-aceleração e a busca da aceleração. Tá? Então, acho que esse é o quadro mais que eu gostaria assim de deixar, porque é o quadro que eu mais respeito também. Então, mentoria diversificada pode ajudar muito na questão da startup. Agora, se a startup tem um pouco mais de urgência, procure sim uma mentoria ou um programa de mentoria qualificado que responda exatamente às questões que você tem, porque aí você pode, inclusive, ter um planejamento de negócios e que você precisa de um especialista sim para mentorar. Perfeito. Então, a resposta ela é intermediária, né? O seu melhor mentor é um CEO de outra startup. Esse CEO pode ser de qualquer formação, né? Ele pode ser da formação técnica, ele pode ser da formação geral de negócios. Acho que é bastante ponderado. E aí, uma pergunta que segue nessa linha, então, talvez adiantando uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, onde está esse mentor? Porque onde eles ficam no mercado e como encontrar esses mentores. Eu sei que a gente adianta aqui um pouco do que a gente vai falar, mas então como funciona? Então, onde a gente encontra essas pessoas e depois a gente pode falar sobre o processo em si. Bacana, Marco. Existem programas de mentorias, então existem mentores que são certificados, inclusive, são preparados, estudam para fazer o trabalho de mentoria. Essas mentorias são remuneradas por essas grandes empresas ou empresas que contam com serviços de mentoria. E somente quando uma startup faz parte de um programa ou é convidado para algum evento de mentoria, e aí estou falando de modo aberto, como a 100 Startups do Bruno Rondani faz esse papel, eles têm um trabalho, por exemplo, que os mentores são convidados a conhecer startups, certo? Então, assim, são trabalhos que, de certa forma, para o mentor é voluntário. Tá? Mas onde você vai encontrar mentores? Você vai encontrar em programas, você vai encontrar em alguns eventos, você vai encontrar em alguns materiais dentro do ecossistema, então você vai conhecer melhor um local, um hub, e vai descobrir que esse hub tem uma linha de mentoria ou tem mentores que estão ali associados ou apoiando o hub. E na troca, no network mesmo, você acaba descobrindo alguns mentores. Para quem nunca teve uma experiência de mentoria, experimentar um primeiro mentor assim meio às cegas não é ruim, sabe? Eu acho que a troca é positiva, até porque para o mentor também é um aprendizado, porque a cada mentoria a gente encontra uma situação muito diferente, principalmente quando se trata do time. Isso muda bastante a forma. Eu posso mentorar 3 startups no mesmo segmento, mas o time pensa diferente para cada startup. Então, é a forma da gente entender essa mentoria e encontrar o mentor certo. Ele não está no local que a gente acha que está. Vamos encontrar um mentor dentro do cubo. Vai, com certeza. Não sabe se é o seu mentor. Então, encontrar o mentor certo é um pouquinho de trabalho também, uma troca, falar com outras startups, pegar esse caminho e falar por onde vocês passaram, vocês fizeram algum programa de mentoria, falar com aceleradoras, falar, eu sei que eu ainda não faço parte de um programa de aceleração, ou não sei se faço, mas como que eu posso começar com uma mentoria, buscar uma mentoria e pegar a orientação mesmo. Cada um vai mostrar um caminho, obviamente. A minha forma de enxergar procure um mentor que esteja engajado. Descobriu quem é o mentor? Procure um pouco do trabalho dele, o que ele já fez, quem ele já trabalhou. E existem mentores que são muito abertos a dedicar pelo menos 1 ou 2 horas por mês, que são mentores que trabalham em grandes corporações. Tá? E isso é bastante interessante para as startups que focam o grande mercado e as grandes corporações. Poxa, você pegar 1 hora de um CEO, ou de um CFO, ou de um CTO de uma grande corporação, vale praticamente por um bom curso ou por um programa que você faria aí. Então, tem mentores que estão enquadrados nesses projetos, então dá para a gente encontrar também. A busca correta por que eu não vou ao local onde as startups se encontram? Por que eu não vou às aceleradoras? Por que eu não vou até os hubs? Lá, com certeza, eu vou encontrar mentores. Não, perfeito. E assim que a gente encontrar esses mentores, Tom, o que a gente pode fazer? A gente perguntar um pouquinho, você pode detalhar, então, como seria o processo de mentoria, né? Então, encontramos um profissional qualificado, ele tem referências, ele é indicado por outros colegas e parece que entende da área.
parece que bastante da área, né? Preferencialmente. E aí, como a gente pode prosseguir em relação à mentoria em si, né? Já foi antecipado um modelo, né, que é talvez o modelo de horas, o modelo dos grandes mentores, que tem diversas ocupações, muitas vezes ocupam um cargo de diretoria de inovação em uma grande empresa, ocupam alguns cargos, então são pessoas um pouco mais atarefadas, mas que encaixam um pouco a startup no dia a dia deles. Quais são os outros modelos que a gente consegue pensar aqui juntos, se possível? Legal, Marco. Acho que pela ótica que você tá colocando a pergunta, eu diria que muitas vezes a gente vai buscar uma mentoria e a gente fica pensando assim, 1 hora de mentoria, 1 semana de mentoria, um programa de mentoria, quanto tempo dura? Quem é o mentor? Como que eu qualifico isso? Como que eu busco isso? Acho que a primeira questão que a startup tem que decidir é para que ela quer essa mentoria. Qual é o momento? Assim, de uma certa maneira, a gente poderia falar assim, você pode tomar tempo do mentor desnecessariamente, mas pode ser que não. Se você realmente precisa de uma mentoria, você deve ter alguns parâmetros para isso. Poxa, eu estou num momento que eu preciso aumentar a minha receita. Eu estou no momento que o MVP deixou de ser MVP. Ou eu estou no momento que eu estou para receber a minha primeira rodada. Ou eu fui procurado por um investimento anjo. O que eu faço? Então, essas questões levam a gente a buscar especialistas, levam a gente a buscar gente que pode nos dar orientação. Então, a busca pelo mentor, ela tem que ter ali um propósito. Esse propósito é de mentoria, tá? Não é o propósito da startup, obviamente, mas é o propósito da mentoria. A gente saber exatamente para que a gente quer essa mentoria. Isso faz com que a gente qualifique o mentor ou procure se qualificar para um programa de mentoria. Então, assim, acho que respondendo à sua pergunta, Marco, a questão toda de encontrar o mentor certo e ter esse mentor alinhado com a startup depende muito da avaliação que vai ser feita da própria startup numa entrevista inicial, onde o mentor vai tentar entender ou vai buscar entender tudo o que a startup passa ou está passando e o que ela busca. E dentro disso, ele vai se colocar como mentor ideal naquele momento da startup, ou ele pode até indicar outras mentorias. E, claro, pode ser feito várias mentorias simultaneamente. Não é tão normal a gente ter uma mentoria de recursos financeiros paralelamente com uma mentoria de geração de receita. Normalmente não é, mas isso pode acontecer, principalmente se for um estágio um pouco mais avançado, onde os próprios investidores já colocam essa mentoria financeira ali apoiada junto à mentoria de geração de receitas e crescimento da startup. Então, é normal a gente encontrar as mentorias que respeitam algumas situações. Pode ocorrer que um mentor diga assim, termine a sua mentoria de geração de receita e a gente começa a outra mentoria. Por quê? Porque vai ter alguns fatores ali que podem mudar e vão trazer um pouco mais de bagagem para a próxima fase de mentoria. Então, isso é muito importante a gente ter um pouco assim de cuidado. Nem sempre a agilidade é a amiga da assertividade, mas se puder ficar com as duas, não tenha dúvida, abrace as duas. Perfeito. E isso adianta um tópico de bastante interesse. Então, quais são talvez os objetivos de uma mentoria? Isso permeia tudo que nós falamos até agora, então talvez seja interessante a gente tratar um pouco mais de detalhe. Então, de um lado tem uma mentoria de gestão de receitas, como gestão de recursos, perdão, como você mencionou, Tom. Outra de geração de receitas. Praticamente são as duas facetas da mesma moeda, não necessariamente, mas se conversam bem, né? Então, de um lado, uma mentoria para economizar dinheiro e outra para gerar dinheiro, né? E elas se conversam bem. Claro que ela não pode ser resumida só isso, né? Porque o processo de mentoria, como você tem falado, é muito mais profundo, é muito mais estratégico do que o que um controller faria. Então, é uma figura recente, que a gente vê no ecossistema aqui, surgindo o controller de startups, né? Que na prática ele ajuda com a gestão de fluxo de caixa e se resume basicamente a isso, né? Ele entende como reduzir custos, mas ele não é um funcionário da estratégia, ele não é um funcionário da escala, né? Ele é um funcionário do dia atual, do momento futuro. Quais outros objetivos uma mentoria pode se propor a alcançar na startup? Boa, Marco.
A gente está falando aqui, como a gente talvez tenha um público um pouco diversificado, tem gente que pode estar começando a startup agora e tem gente que tem um startup já com um pouco mais de tempo. Existe até um momento assim que parece que a startup dá uma estagnada, parece que ela demora a responder, enfim. Então, existem algumas mentorias que podem ajudar a startup a gerar novos caminhos que são auxiliares ao caminho principal, e aí eu estou falando de gerar um novo produto, ou de gerar uma nova condição, principalmente em épocas que a necessidade e a oportunidade batem à porta. Nós estamos passando isso, evidentemente, e principalmente quando a gente tem as intenções que são fora do ciclo imediato de mentoria. O que eu chamo de ciclo imediato? Ao invés de eu procurar só o caminho para escalabilidade, o caminho para gerar mais receitas, o caminho para fazer captação de recursos, eu estou procurando algo maior, eu estou procurando um caminho para falar com uma empresa líder de mercado num segmento, porque eu tenho algo que pode ser muito importante e a gente pode fazer isso junto, ter uma experiência junto, fazer um Open Challenge lá na frente, enfim, participar desses caminhos todos. Então, esse tipo de mentoria é uma mentoria que orienta e prepara a startup para ingressar no mundo corporativo. Isso é importante. Um outro caso é a internacionalização de uma startup. Muitas vezes ela busca caminhos e fala, mas por onde eu começo? Eu olho quem já fez, eu olho uma empresa especializada. Não, existem mentores também que orientam dentro dessa ótica e que podem fazer com que a startup descubra rapidamente o caminho de uma internacionalização até fora um pouco da própria trajetória. Então, há situações que a gente viu aí, já acompanhou de mercado, e algumas startups acabam indo para outro país, desenvolvem muito mais rápido e de uma maneira diferenciada, por conta das condições do ambiente, do local e do ecossistema local, e nem sempre, mas lá tem mais tecnologia. Não caia muito nessas condições de tal país é mais tecnológico que o outro. E se isso é realmente a realidade, a gente pode erguer as mãos aí e agradecer, porque o Brasil se desponta em vários momentos. Então, a gente pode agradecer. O primeiro algoritmo que saiu na área de saúde no meio da pandemia foi brasileiro. Então, a gente tem que entender que as coisas acontecem dentro do ambiente das pessoas. E as startups são representadas, são feitas por pessoas. Então, assim, busque sempre o crescimento das pessoas e aí uma mentoria pode ajudar, inclusive a startup, a sair de um determinado porte. Eu não quero ser só uma empresa de uma solução só. Eu quero ser uma empresa que, além da escalabilidade, possa mostrar muito mais, eu posso trabalhar muito mais, eu tenho potencial para isso. Então, eu posso pegar uma mentoria para ver se eu consigo abrir um segundo negócio junto com a minha startup? É um exemplo. Então, há situações, sim, de mentorias que podem tirar a startup da zona de conforto sem ela perceber que já existe uma zona de conforto. E que também não está errado. A zona de conforto, às vezes, faz parte da jornada, ela precisa de maturidade. Então, o principal ponto aí é a maturidade que a startup tem. O mentor vai mensurar muito isso para direcionar uma mentoria. Você não está pronto para uma mentoria de internacionalização. Não é porque está fácil você levar um projeto para fora, mas você não está pronto para isso. Então, nós vamos fazer o quê? Te preparar, e aí pode ser que, em virtude de tempo, de contratação, de negociações, a gente tem que fazer isso de uma maneira muito rápida. E a mentoria, ela agrega outros programas, que não vai ser só da mentoria, e sim prepara a startup para ir para um passo muito maior. Então, tem alguns exemplos aí que a gente sempre julga no mercado. Então, a Game Pass conseguiu fazer isso. Então, a gente conhece alguns modelos que dão um passo muito maior, chegam a assustar, mas está tudo certo, porque está ali dentro de um programa, mentorado, orientado. Os advisors estão aí para ajudar. E quando você já tem uma aproximação com investidores, as coisas ficam bem mais tranquilas e mais certas. Lembrando que tem que ter todos os cuidados, principalmente jurídicos. Eu não falaria isso levianamente na frente de um advogado. Tem um ponto que você ressaltou, Tom, que eu não poderia concordar mais, que é sobre tecnologia. Assim. O Brasil, na cabeça de muitos brasileiros, é um país de inovação zero, que não é verdade. A gente tem nossos problemas, talvez fosse interessante que tivéssemos mecanismos de inovação mais unificados, talvez que a figura do Estado provendo um pouco mais de recurso na parte educativa, também das empresas. Por outro lado, a gente teve uma iniciativa ou outra com o FINEP, que envolvia dinheiro
dinheiro público em novas empresas. Assim, o modelo brasileiro de valorização dos campeões nacionais não ajuda muito as startups, né? Então, o Brasil escolhe uma empresa muito destacada numa área, essa vai ser o carro-chefe brasileiro perante o exterior. Isso não é um modelo muito bom para inovação na escala da startup, mas também é uma mentira falar que não existe inovação no Brasil. Isso a gente presenciou bastante. O que eu ia ressaltar, que eu acho bastante interessante, é que muita gente alia a ideia de startup com a ideia de uma tecnologia nova. Se não, a startup pode desenvolver uma tecnologia nova, se o problema que ela visa endereçar, né, se o ponto de mercado, a falha de mercado que ela visa resolver, envolve uma tecnologia nova. Porque tem coisas novas que envolvem tecnologia, mas que não necessariamente são um novo chip, alguma coisa diferenciada, que saem no Brasil. E um dos modelos que você mencionou, Tom, na verdade, acho que foi o único agora no final, mas eu entendo que é algo bastante brasileiro, o modelo PES, que você paga por uma mensalidade, você paga um valor, você acessa toda uma rede. Não sei bem a origem dele, né? Eu reservo a minha atuação como advogado, mas que, pelo menos no Brasil, se popularizou, né, com academias de ginástica, com passes para todo tipo de coisa, né? Inclusive coworking recentemente, mas acredito que essa iniciativa não foi tão bem sucedida, na minha humilde visão. Mas o ponto fundamental, que eu concordo contigo, é vê-se muito e tem-se muito essa ideia de que eu preciso inovar, eu preciso ser absolutamente novo, quando muitas vezes é muito mais honesto, muito mais justo encontrar uma falha de mercado, desenvolver uma solução para ela e seguir daí. A startup pode sair da zona de conforto, desenvolver outros produtos, a internacionalização é fantástica, um ponto que eu mesmo não tinha tentado, né, que faz todo sentido a contratação de um mentor, para que, se o mentor, por exemplo, tiver relações mais fortes com o país, às vezes as relações são de língua, proximidade, já trabalhou lá, já se estabeleceu lá, isso facilita bastante, né, mostrando a diversidade da mentoria. Né? Mas, enfim, foi mais uma digressão do que um raciocínio bem construído. Eu tenho a impressão que você queria comentar um pouco sobre isso, antes da gente passar de ponto. Essa colocação, o PaaS, né? Ele surge no mundo dos negócios, né? Então a gente sabe que os modelos de Payment as a Service surgem ali nos cartões de crédito, surgem ali nas situações de você ter uma assinatura, enfim. Mas no mundo tecnológico, o as a Service ele é um conceito que vem um pouco antes. Então você tem, eu não vou me aprofundar porque eu não sou da área de TI, mas você tem situações ali que foram testadas muito antes do pagamento. E sim, a gente tem essa questão de, poxa, claro que uma empresa que tem mais facilidade de se internacionalizar ou de ter um crescimento, ela vai se despontar e aí a tecnologia vai ser um fator fundamental ou preponderante, sem dúvida. As startups que estão focadas e que vivem de tecnologia, eu diria assim, que precisam da tecnologia na sua raiz, não tem como fugir. Ela vai ter que buscar as melhores soluções e isso inclui parcerias lá fora, não tenha dúvida. E sim, Marcos, cai um pouco nessa questão de que a startup é associada à tecnologia. Se a gente voltar um pouquinho lá, quem lê os primeiros livros de startup, seja do Eric ou outros livros que falam sobre as startups e os conceitos de startups de um modo geral, elas dizem que sim, são empresas de base tecnológica. Isso cai um pouquinho já na nossa realidade, porque assim, a base tecnológica, eu não vou dizer que é um commodity, mas a base tecnológica ela vai começar a fazer parte das grandes empresas, definitivamente. A transformação digital está aí para isso. Nós já estamos numa fase que não é mais a transformação digital, nós estamos indo para uma outra fase, que é a cultura digital completa, então é o knowledge, e aí você tem uma questão muito profunda. Quem não tem tecnologia vai ficar para trás? Pode ser que sim, mas tudo depende, porque se eu tiver uma startup focada, por exemplo, em algum segmento que eu trabalhe algo que não dependa da tecnologia, eu posso ter um apontamento muito, muito diferente aí para o mercado. Quando a gente fala de algumas startups focadas em impacto social, a tecnologia
para essas startups está nas ferramentas. Ela não tem por que usar a tecnologia como entrega. Não existe a entrega propriamente dita. Em alguns casos, sim, se você tiver um exoesqueleto, se você tiver alguma coisa que gera o impacto de uma outra forma. Mas o que eu quero dizer é, dependendo do segmento, a tecnologia está ali como mais um atributo, mais uma ferramenta ou uma forma de a gente fazer com que a startup seja cada vez mais profissional. A tecnologia está aí para fazer isso com toda e qualquer empresa. Então, eu acredito que sim, a gente tem que entender um pouco essa questão da startup ser tratada ou não ser tratada como uma empresa que tem tecnologia, não tem tecnologia, tudo depende. Se eu pudesse dar um exemplo, eu diria, o iFood tem base tecnológica? Da porta para dentro, porque da porta para fora, se você me apontar onde está a tecnologia, eu posso mudar de opinião. Eu acredito que é perfeita a colocação, justamente porque, como o Eric Ries fala, né, na minha startup, há uma diferença entre base tecnológica, como você falou, Tom, e high-tech. iFood não é high-tech. O iFood tem um marketplace estabelecido, ele tem um site muito bem feito, um aplicativo fantástico, mas para por aí, assim, qual é a grande análise de dados que existe, ou como eles determinam a entrega, e você pede, eles entregam. Então, muita gente fica com a ideia de que, para montar uma startup eu tenho que ser inovador, tenho que investir como o Elon Musk, que fica fazendo propaganda de mim como alguém que entende tecnologia. Você pode não entender muito de tecnologia, um pouco é necessário, é evidente, não tem novo negócio que tenha o potencial de uma startup, a escalabilidade de uma startup que nasça sem base tecnológica nenhuma, mas é a base. E aí uma ponderação muito boa, Tom, foi a de que dificilmente a entrega da startup é a tecnologia, né? É o instrumental tecnológico faz com que ela tenha uma entrega refinada, uma entrega superior ao mercado, que resolva um problema, às vezes de forma muito mais barata, né? A grande ideia de disrupção. Mas a tecnologia em si faria muito pouco sentido entregar, né? Às vezes ela é copiada, uma pena, e aí a gente tem os mecanismos jurídicos para prevenir isso um pouco. A gente pode falar mais no futuro, nas próximas lives, sobre proteção jurídica de ideias, fica no ar para a gente tratar desse assunto, mas a tecnologia enquanto entrega, difícil. Ótima colocação. E é um exemplo do Payment as a Service que você mencionou, cai nessa linha, né? Porque, primeiro, muita gente percebeu que você não precisa ser um banco, você também não precisa ser o Santander para que você opere pequenos arranjos de pagamento. A gente já vê isso acontecer um pouco no mercado, inclusive, até pela atuação do escritório, a gente tem gente relacionada a incluir pagamento como um dos serviços da empresa. É fantástico. É realmente um intermediário. A tecnologia já existe para operar coisas semelhantes a mini arranjos de pagamento. Não é uma grande inovação essa tecnologia agora, mas a inovação é incorporar isso em outras soluções, sempre ajudando o consumidor. Sendo um pouco o apanhado de tudo que você falou, achei fantástico, me fez refletir um pouquinho sobre esses pontos. Você queria complementar mais um pouquinho? Não, eu só diria que dentro desse conceito que você falou, é exatamente isso. Algumas startups hoje, elas nascem sem a preocupação de serem tecnológicas, porque já existem startups tecnológicas que podem fazer o trabalho para elas. Então, isso é normal acontecer, inclusive dentro da mentoria a gente fala muito isso. Por que você vai desenvolver algo que já existe? O seu negócio não é desenvolver, o seu negócio é fazer uma entrega. Você tem uma outra solução. Então, foco na sua solução e contrate o que já está desenvolvido. É muito mais prático, ágil e rápido para você construir a sua jornada em menor tempo. E nesse sentido, me lembrou um exemplo que eu até presenciei aqui no prédio que eu estou. Uma startup semelhante ao Nubank, faz serviços de pagamento, ou uma espécie desse novo sistema bancário mundial. Ela estava fazendo reconhecimento de face das pessoas que se cadastravam no aplicativo. Você deve imaginar como era feito, Tom. Muitos suporiam que eles teriam contratado um algoritmo que identificasse os detalhes faciais, então relacionaria a sobrancelha, a extensão dos maxilares, mas não, era só
duas pessoas, ambas olhando para a mesma tela e verificando se o RG e o CPF condiziam com a foto que a pessoa tirava na hora. Então, existem soluções melhores do que essa, claro que com algumas falhas inerentes a elas, mas essa empresa, bastante inovadora no seu ramo, falei, um arranjo de pagamento semelhante ao Nubank, na hora do Nubank, e eu estava usando de algo talvez primitivo, mas funciona. Nesse caso, funciona com um pouco mais de mão de obra do que a tecnologia permitiria, mas afasta um pouco esse mito da startup ser high-tech. Até porque, se a startup fosse high-tech, não seria um negócio tão recorrente no mercado, não teriam tantas áreas, seria um outro bicho. Existe a startup completamente high-tech, ela é muito boa, mas também existem esses novos negócios que incorporam as tecnologias, contratam quem já sabe, se usam de quem já entende, né, como os mentores, e desenvolvem soluções novas para problemas que já existem. Né? Aí, nesse sentido, trocando um pouco o foco do que é exatamente a mentoria e como a gente já está focando em startups, vamos falar sobre startups, né? Como isso se relaciona à mentoria. Eu te pergunto, Tom, como que uma startup deve definir as suas necessidades financeiras? Né? Como que ela deve priorizar o que fazer primeiro? Você já deu uma dica de que não se esqueça da parte jurídica, daqui a pouco eu complemento um pouco mais sobre isso, mas o que mais a startup costuma precisar necessitar, onde ela deve direcionar dinheiro, e aí depois a gente fala um pouquinho desse bicho de startup, a gente retoma mais ao foco em mentoria, ecossistema e tudo mais. Essa talvez seja a pergunta que vale um unicórnio, né? A gente sempre brinca com isso. Bom, mas toda startup deve fazer o que toda empresa faz, ou que deveria fazer. Criar o seu próprio planejamento de negócios, criar o seu plano de negócios, que é um pouco diferente, aliás, bastante diferente. O plano, você pode fazer um plano para meses, para anos ou períodos menores, enfim. Mas o que é importante para a startup? É ela ter um entendimento de qual dinheiro ela tem, quanto ela tem e por quanto tempo ela tem. Ok, se eu já estou gerando receita, a coisa muda um pouquinho, né? Então, eu já tenho que ter um controle. E fazer o controle pode ser ainda um pouco de maneira, vamos chamar tupiniquim, mas não tem problema, pode fazer aí como você falou, eu posso pegar um caderno e fazer as minhas anotações diárias e depois lançar numa planilha ou num aplicativo um SaaS que possa me ajudar, então ok, tudo é válido. O importante é você ter controle das suas entradas e saídas, dos seus compromissos, dos tributos que podem ser gerados, enfim. Agora, como pensar nessa evolução financeira e como olhar para isso e falar como cuidar realmente da saúde financeira de uma startup. Vai ter momento que a startup vai se coçar para buscar um investimento e aí ela fala, mas e se for um financiamento, a gente vai vender e vai conseguir pagar o banco ou consegue pagar não sei quem. Ok, nada disso está errado. O que precisa sempre é um plano, que você tenha isso muito bem projetado, que a startup tenha esse compromisso, que esse compromisso seja cumprido. E, obviamente, considerando até a possibilidade de pivotar, porque se eu pivotar, a dívida não pivota. Então, o cuidado todo é a gente ter como saber como a gente vai pagar tudo isso. Mas então é arriscado, eu não devo pensar? Não, pelo contrário, você está no mundo de negócio. Todo negócio apresenta riscos, uns mais moderados, outros mais ousados. Mas, enfim, eu acho que tem que ter essa equalização do risco e buscar a fonte de financiamento, a fonte de investimento, a fonte de renda mesmo, propriamente, para que você possa ter ali um momento de tranquilidade, para que a startup possa conviver com o período que, digamos, a geração de receita ali não vai ser ainda essencial ou fundamental para cobrir tudo que a gente planejou. Tudo bem. A questão toda está na hora de eu nomear um CFO? Não precisa, mas se chegou a hora também, não hesite, faça isso. E de preferência coloque-o no contrato, porque faz parte a gente ter um bom financeiro junto dos ganhos e fazer parte das explicações que ele tem que dar como parte financeira para a startup. Mas, enfim, dentro de uma mentoria, o mentor sempre vai ajudar a startup a encontrar caminhos que não são dados como respostas ou resultados, mas sim são dados como você pode e você quer, você deseja ir por esse caminho, sabendo que o risco está aqui, sabendo que o ganho também está aqui e que você vai ter
alguns graus de dificuldades, mas se você cumprir dessa forma, você vai cumprir a sua rota financeira. Então, essa mentoria, aí é onde a gente fala, tem que ser uma mentoria especializada? Nesse caso, sim, a gente busca e indica que seja uma mentoria especializada. Aí, se eu fizesse uma mentoria com um investidor de mercado financeiro, que é um cara que entende, ótimo também. Não precisa ser só um investidor de risco, não precisa ser só um venture. Você pode buscar, dentro do mundo de finanças, você pode encontrar grandes cabeças aí que te dão um olhar que eles dariam para grandes empresas, que vai ser útil para startup. Então, assim, aproveite ao máximo o conhecimento e o apoio que qualquer um desses profissionais pode oferecer. E a busca pela equalização ou saúde financeira, ela tem que ser diária, bem construída, e eu diria mais, você tem que estabelecer quais são os seus períodos de avaliação e de controle. Existe um controle diário, existe um controle semanal, quinzenal, mensal, trimestral, anual. Faça todos, porque hoje algumas ferramentas te entregam isso com a maior tranquilidade. Então, use, aí vamos falar de novo, né? Startups que usam startups. Então, use alguma solução que possa ajudar a sua startup nesse momento. E claro, peça ajuda para quem entende dessa área. E não descarte, por exemplo, até a figura de um contador, se você tem um contador, se você não tem um escritório contábil ou um aplicativo contábil. Mas se você tem um contador, utilize esse contador para te ajudar também. Acho que isso é muito importante, a gente ter os profissionais e os especialistas que estão no mercado, porque eles não vão olhar para a startup como sendo startup, eles vão olhar como sendo negócio. E é isso que a startup precisa. Um dia ela vai buscar isso, ela vai deixar de ser uma startup. Ou ela pode ser uma startup eterna, mas ela vai saber que ela é uma empresa que gera negócios. Dá para chegar no IPO e continuar startup? Sim, por que não? Tem muita empresa que é startup aí, diz que é startup há mais de 100 anos. Então, ótimo. Então, que seja uma startup. Se não no papel, mas na essência. E claro, de olho na ordem dos números, porque perder o controle pode gerar uma coisa muito desagradável, que é o desentendimento entre sócios ou uma ruptura de negócio, a falta de investimento planejado, enfim, isso pode comprometer. Quem nunca passou, se um dia passar, vai entender o que eu estou falando, porque pode comprometer o próprio negócio. E aí existe um risco em cima do risco. Vamos tentar assim mesmo. Nem sempre. Tem que tomar um certo cuidado, tem que fazer a lição de casa sim. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Foi uma colocação fantástica. O startup não é bagunça, né? Não é porque é um novo negócio, algo que apresenta algum desafio, que você pode simplesmente jogar fora os avanços dos últimos 200 anos da administração, que te explicam como gerir uma empresa, o que é controlar o fluxo de caixa. Assim, não. A startup que a bagunça não funciona. E aí eu falo um pouco da parte jurídica, porque a startup, às vezes, é um negócio familiar, mas normalmente não é, pela minha experiência. Normalmente é algo entre amigos, entre pessoas próximas. E aí, não tem como tudo ser na confiança. Precisa de uma base jurídica, se não entre eles, né, que já é talvez discutível, é bom formalizar, perante terceiros é imprescindível. Não tem como uma startup vir a se chamar de empresa produtiva sem ter uma base jurídica. E aí tem todas as necessidades, né? Jurídica, contábil, de administração, controle de fluxo de caixa e tudo mais. Mas o fundamental é que a gente preciso afastar aos poucos aquela ideia glorificada da startup de garagem, imaginar muito mais uma startup de gente que tem tempo e está fazendo as coisas aos poucos, do que a ideia fantástica que pegou em todos os lugares, primeiro no campus da faculdade, depois no estado lá do Facebook, depois nos Estados Unidos inteiro, e os números só vão crescendo. Não, tem muito trabalho de bastidor e tem muita coisa que precisa ser feita. Ou questionaria o Mark Zuckerberg se ele não se arrepende um pouco da diluição que ele fez com o Xavier. Acho que quando ele teve que pagar a arbitragem, eles fizeram um acordo, ele pensava, talvez eu pudesse ter feito um pouquinho diferente, talvez sabendo que ele poderia ou não performar naquela época, talvez eu fizesse um acordo contingente em que ele se trouxesse negócios, ganhava porcentagem. Se ele tivesse feito um vesting e não tivesse dado as ações logo de cara, sem refletir, talvez ele economizasse
muitos milhões, não poucos. A gente vê erros de muitos milhões de reais com uma frequência relativamente frequente. Então, apesar de ser um negócio disruptivo, apesar do timing ser importante, sempre se deu tempo para estruturar o seu negócio. Nunca deixe de ser um negócio. É muito legal aquela ideia da pessoa jovem empreendendo, ela tem que ser reforçada. A startup pode, a grande empresa pode manter a mentalidade de startup, mas é um negócio no final do dia. Precisa visar gerar receita, pode não estar gerando receita ainda, mas precisa visar, como posso, não sei palavras melhores, mas ela tem que almejar a geração de receita em algum momento. Senão, é uma empresa, ela é outro tipo de negócio, ela pode ser uma associação, ela pode distribuir dinheiro, ela pode simplesmente virar um acqui-hire, né, que toda a equipe é incorporada em outro negócio, todos seguem felizes, ou seja, todos os 4, 5 fundadores passam a ser parte de uma grande empresa, desenvolvem um novo departamento lá e fica tudo bem. Mas é preciso que a startup esteja no trilho dos negócios. E aí, sobre o negócio, a gente chega num dos últimos tópicos de hoje. Tá, a gente chegou na parte fundamental. Então, vamos falar sobre investimento em startups. Eu te fazer uma pergunta bastante direta. Você pode mostrar talvez um pouco com experiência, um pouco com conhecimento de mercado. Como que a startup faz para sair do MVP para captação de recursos? Como que ela faz para receber o primeiro cheque? E essa é a pergunta de muitos unicórnios, talvez. Esse é o Deca Unicórnio, tá? Eu vou só dar uma complementada aí. Você falou uma coisa muito interessante, que as startups, um pouco lá atrás, a exemplo até do Mark Zuckerberg, a gente tem essa questão. Então, a gente fala assim, o romantismo das startups, ele foi rápido, e ainda bem que ele foi rápido. Hoje, ninguém mais pensa em abrir uma startup porque é moda, porque é legal, porque é bonitinho, porque isso nunca foi, não deveria ser, mas muita gente realmente não estava entendendo o recado. Aconteceu um caso muito interessante há um tempo atrás, que um amigo perguntou, eu estou fazendo geleia de pimenta, isso pode ser uma startup? E ele me deixou com um grande ponto de interrogação. E eu comecei a desenhar para ele que sim, se ele tomasse alguns caminhos. Mas, por outro lado, eu falei, mas por que não pode ser um próprio modelo de negócio e que você possa escalar com uma leitura muito próxima de uma startup? Talvez o seu MVP seja geleia de maracujá com pimenta, mas você vai ter uma gama de geleias. Então, faça disso um aprendizado. E foi mais ou menos o que ele fez. Então, o que a gente vê um pouco sobre essa questão das startups? Eu nasci startup, por quanto tempo eu vou ser startup? Eu vou virar gente grande? Onde está o IPO? O que vai acontecer comigo? Ok. A busca do primeiro cheque, ela pode se dar no primeiro dia da startup. Só que você pode não saber fazer isso direito e não vai adiantar nada. E por que a gente fala o primeiro dia? Porque a gente diz assim, em que momento nasce a startup? Ela nasce no papel, na ideia, ela nasce quando ela sai do papel, ela nasce quando tem um MVP, ela nasce quando o MVP não é mais MVP. A startup, todos os dias, ela tem um ponto novo de nascimento. Então, ela está num momento que ela inicia pequenos estágios e que vão formando estágios maiores. Então, quando a gente fala que ela é uma early stage, é exatamente porque ela vai em busca desse momento. E aí tem uma coisa que é bem interessante, que alguns mentores, na avaliação, colocam para a startup, e aí parece que ofende a startup. Olha, você precisa voltar 2 passos. O seu MVP fez isso, aconteceu isso, o erro está aqui, eu recomendo que você faça por esse caminho. E a startup às vezes fala assim, eu não vou investir tudo de novo porque eu não tenho, eu vou continuar daqui para frente. Ok, forte candidata a pivotar. Então, assim, como que eu sei onde está o primeiro cheque, a primeira rodada e tudo isso? Olha, o primeiro dia, como a gente fala, ele existe. É a hora que a gente chega para os familiares e amigos e fala, eu tenho uma ideia, quer me ajudar a tirar do papel? E você recebe o primeiro cheque. Ou dos amigos, ou da família, ou daqueles que acreditam em você por algum motivo. Ok. Só que esse caminho é ultrapassado. Hoje, se você quiser um caminho mais rápido, que não dependa de cheques, que você vai ficar ali tendo que responder para sua família, para os seus amigos, não, uma hora eu te pago, está melhorando as coisas. Eu sempre digo o seguinte, existem alguns caminhos rápidos de busca de investimento. O crowdfunding é um deles. Então, você pode buscar recursos através das plataformas que
investem coletivamente. E você pode se candidatar e receber isso de maneira profissional. Eu não estou falando de vaquinha, eu estou falando de empresas que cuidam disso como fundos de investimento. Então, tem empresas grandes que têm processo de crowd. Então, vá buscar essas informações que vale muito a pena entender como funciona o crowd dentro do investimento para startups. Outra situação é a busca do primeiro cheque. Se você tem uma startup que já completou uma trilha, já tem um produto rodando, uma receita recorrente, não muito, não precisa ser uma receita recorrente alta, mas que você já tenha essa experiência da receita e, principalmente, você tenha uma forma de mostrar que você tem clientes e que você tem mercado, ou seja, estamos falando de um pitch um pouquinho bem montado ali. O primeiro pitch, às vezes, não sai como a gente quer, é normal também. E para o investidor, hoje, interessa mais o olho no olho. Ele quer saber quem é o teu time, que ideia é essa que você está rodando e que está dando certo. O pitch pode ser melhorado? Pode, e às vezes até o investidor vai te ajudar um pouco com essa questão de montar um pitch deck lá na frente. Por quê? Porque quando a gente fala de planejamento de negócios, do famoso business plan, ele não é feito pela startup de uma certa forma, ele é feito pelos investidores. Então as startups às vezes demoram um pouco para entender isso, mas faz parte, é assim mesmo. E a questão toda é, o primeiro cheque está aonde? No investidor anjo, no seed, ou já vou para um VC, onde é que está o meu primeiro cheque? Calma. O primeiro cheque está na conta que você vai fazer. Se você está buscando aí 50 mil reais, 100 mil reais para alavancar um determinado momento da sua startup, lembre-se que você está dando algo em troca desses 50 mil, 100 mil, seja equity, seja participação, seja um contrato por resultados, não importa. A forma que você vai fazer isso implica na forma que você vai buscar esse investidor, que pode ser um anjo, com certeza, dentro dos valores, caberia um anjo. Caberia mais de um anjo. Eu não vou me estender, investimento anjo tem que ter um certo cuidado, procure também especializados em investimento anjo. Por quê? Porque muitas vezes você vai precisar de diversos cheques para compor o teu cheque. Então, todos os cuidados têm que ser muito bem tomados. O primeiro cheque está no momento em que a startup entende que é hora de ter dinheiro injetado no seu negócio. Isso tem que ser consciente, principalmente consciente. Aí, se eu quiser fazer um bootstrapping, perfeito, você tem um caixa para isso, não vai te fazer falta se você perder, porque se você perder para o investidor, você vai ter que fazer um acordo para pagar essa dívida. Ou você vai entregar algo em troca do que você negociou. Salvo casos de investidores que perdem. Agora, se você tem um valor que você faça o seu próprio primeiro cheque, tudo bem também, não tem nada errado. Só não se comprometa de forma inocente. Ah, poxa, eu tinha esse dinheiro e acabei perdendo. Mas o primeiro cheque, ele está mentalmente no momento em que a startup entende que é hora de injetar e, na prática, você tem que transformar isso num documento e falar, não, tá aqui, se colocar tanto, vai acontecer isso. Então, é aqui o risco e é aqui que eu entendo o que está acontecendo e toca em frente. Hands-on, não tem o que fazer. E eu acho que de tudo que você falou, eu anotei 2 pontos que a gente pode aprofundar um pouquinho mais, bem nessa linha. Então, traduzindo um pouco o vocabulário, eu acho que já partiu de um vocabulário bem avançado, mas a gente está falando a linguagem startup, sem querer, né? Mas bootstrapping, para caso a sua tenha sido questionada, quando a startup, o novo negócio, se financia com recursos próprios. E acho que só isso que talvez tenha precisasse de uma explicação um pouquinho maior. Os 2 pontos que eu ressaltei aqui, dos que você falou, são as necessidades financeiras e contrapartida. Então, o primeiro cheque, pelo que você comentou, e eu concordo 100%, depende da necessidade financeira da startup. Para muitos, um cheque de 120 mil reais é a diferença entre, sei lá, continuar na própria empresa, tocar aquele negócio de forma meio lateral, para se dedicar integralmente. Para outros, a pessoa que tem 120 mil reais, ela pode sim investir esse dinheiro no próprio negócio e o risco é muito menor. Por que o risco é muito menor se o negócio poderia ser o mesmo? Por conta de contrapartida. Se você investe seu próprio dinheiro, quem no final, ao final e ao cabo sai perdendo se o negócio não funcionar é você mesmo. Talvez a sua esposa, o seu marido e algumas pessoas da família não fiquem muito felizes, mas
o risco, a necessidade de devolver é muito menor, ou é inexistente, né? E como você apontou muito bem, então, a dívida não pivota. Então, se você se financiou com uma dívida bancária, você vai precisar pagar essa dívida bancária, nem precisa ressaltar a elevação dos juros no Brasil, né? É caracteristicamente alta. Então, o financiamento vem com contrapartida. Então, primeiro verifica-se a necessidade financeira, como essa necessidade financeira pode ser suprimida, e então o que você estaria disposto a ceder. E aí, o que normalmente se cede, né, pela minha experiência, ou é a participação, que é o equity, ou você se financia mediante o repagamento da dívida. Existem mecanismos intermediários que envolvem ceder uma parte, existem contratos contingentes em que você cede a parte da startup aos poucos, você paga mais ou menos de acordo com performance. Existe até mecanismo de financiamento em que o fluxo de caixa da startup, de certa forma, repaga o investimento, ou às vezes o fluxo de caixa é utilizado como garantia. Esse é um ramo bastante sofisticado que a gente vem atuando, né? Inclusive, a forma mais comum de investimento, pelo menos na minha experiência, que é o mútuo conversível, já é um mecanismo relativamente sofisticado que une as duas modalidades, né? Equity e debt. Ele envolve uma cessão de participação na sociedade, ao mesmo tempo em que se assume uma dívida, e aí repaga-se de uma forma ou de outra, ou até das duas, depende de bastante coisa, mas a lição disso tudo é que muita gente romantiza, como ressaltou muito bem, o primeiro cheque, a startup que cresce exponencialmente, quando é muito mais uma decisão de negócios, uma decisão down to earth, direto, assim, com os pés no chão, do que algo fantástico, receber dinheiro. Até porque eu já presenciei, em mais de uma oportunidade, pessoas relacionadas ao escritório que simplesmente gastaram muito mal o dinheiro do investimento e ficam com a dívida e com a necessidade de tocar o negócio. Se aquele era o negócio da vida da pessoa, ela não pretende abandonar, ela tem uma contrapartida relativamente alta se ela mal administra o dinheiro. Pela avançada da hora, então, eu ia te colocar um último ponto, que acho que ele encerra a nossa conversa, e você pode incorporar esse ponto algumas considerações sobre o que eu acabei de falar. Meu último ponto é, então, como se inserir no ecossistema de startups. Para quem estiver assistindo e tem interesse, como encontrar essas pessoas, como que elas ficam sabendo na prática como sair do MVP para o primeiro cheque. Né? Porque a gente falou em geral, mas assim, sabendo que você é bastante inserido nesse ecossistema, acho que é muito valoroso se você pudesse comentar um pouquinho sobre como ele funciona, como participar, talvez dar nomes mesmo de lugares que as pessoas poderiam participar, para quem estiver interessado, chegou até aqui. Legal, Marco, muito bom. Perguntas bem que eu acho que a gente está construindo aqui, ainda que seja de uma maneira um pouco simplista, mas a gente consegue colocar para diversas pessoas a possibilidade de entender um pouco da jornada. A jornada é um pouco mais complexa do que o que a gente fala aqui. No dia a dia a gente sabe que o bicho pega, mas eu diria o seguinte: sair do MVP para o primeiro cheque, e essa é uma boa construção de trilha, eu diria, olha, se você está na fase inicial, seja rápido, valide o seu MVP o quanto antes. Uma boa dica é essa, mas eu não sei por onde eu faço o meu MVP acontecer porque eu preciso de uma plataforma ou eu preciso de um parceiro. Tá, então assim, há uma grande dica que eu aprendi com o pessoal da Startadora, que você pode construir o seu MVP Concierge. Então você pode fazer o seu próprio MVP e você faz a sua própria entrega, tá? Então procure saber se você consegue fazer a sua própria entrega. Faça a mínima entrega, como o MVP exige, e mensure isso, e mude isso enquanto você não está discutindo a desistência do MVP. Então, MVP validado o quanto antes, faça dois caminhos. Coloque o seu MVP como funcionamento e coloque o seu serviço, produto, entrega, solução já na trilha e dá uma analisada no seu MVP para ver se não tem melhorias. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque lá na frente, quando você for buscar um cheque, você tem um pitch deck matador. E aí o seu produto tem defeito, tem falha, tem erros na entrega. E então, assim, faça as duas partes. Então, mentoria de produto é uma coisa bem interessante, mentoria de serviço é uma coisa bem interessante. Busque isso, já que a gente está falando de mentoria na extensão aqui da nossa conversa. Então, esse primeiro cheque, ele vai ser avaliado sob alguns pontos de vista.
E aí você vai encontrar isso em alguns caminhos. Então, se você construir uma trilha um pouco solitária, o que é uma trilha solitária? Eu sou uma startup, eu tenho meu MVP, eu vou para o mercado, eu fiz uma boa campanha de leads, eu gerei um negócio fantástico, bacana, putz, cresci, acho que eu não preciso de muita gente para continuar. Tudo bem, não tem nada errado. Mas onde você vai encontrar agora o próximo passo? Então, você vai procurar alguns programas, você vai procurar alguns apoios dentro do ecossistema. Não está inserido no ecossistema? Busque informações. Então, está aí a B Startups, que pode te dar informações. A B Startup é a Associação Brasileira de Startups. Você pode falar com as aceleradoras. Então, nós estamos falando aí da Liga Ventures, que tem um programa dentro. Ainda busque a ACE, apesar da ACE não ser mais uma aceleradora, mas eles têm uma trajetória muito grande sobre isso. Busque informações dentro dos grandes hubs. Se você está fora do eixo São Paulo aqui, porque eu estou falando muito com a cara de São Paulo, tem muita coisa boa para procurar no Brasil todo, tá? Então tem hubs fabulosos, Santa Catarina é um grande polo, Pernambuco também tem seus próprios hubs, a gente sabe disso. Então procure dentro da sua cidade ou cidade maior que esteja próxima da sua startup e procure informações. Faça um networking constante, procure sempre engajamento, procure se informar de como participar de programas de aceleração, desafios, como que você pode participar de hackathons, como você pode participar de uma série de eventos que possa alavancar a sua startup, ou melhor, alavancar o seu negócio também. Então, essa maneira de você interagir com o ecossistema faz com que você descubra pessoas no Brasil todo, e agora, com todo esse conceito que a gente vem trabalhando digital, está mais fácil falar com os hubs. E as pessoas só descobriram isso nesse momento, né? Evidente. Mas isso é bom. Então, assim, explore bem os conteúdos desses locais. Tem muito programa gratuito, tem muito curso, tem muita coisa que pode ajudar a startup em todas as etapas. Vamos pegar a startup que já avançou, já está quase ali na boca para pegar o primeiro cheque. Como ela encontra isso? Como ela se insere no ecossistema e bate na porta de alguém certo? Da mesma forma, acho que você tem que falar com os caminhos que são caminhos que indicam investimentos. Se a minha pegada é investimento anjo, eu vou procurar falar com investidores anjo ou com empresas que estão focadas nisso. Então, por exemplo, a InnoScience é uma empresa que está totalmente focada em Open Challenge, em desafios para grandes corporações. Talvez a sua solução seja escalável rapidamente numa grande corporação. Então, participe desses programas. Participe mesmo que você saiba assim, mas não tenho a chance nem de competir. Não, não vá só para competir, vá para aprender. Vá para colocar o seu produto lá e falar assim, caramba, dá errado mesmo. Isso é importante, quanto antes descobrir, melhor. E ninguém vai ser punido, isso que é legal. Você está sendo convidado, você vai ser avaliado. Se você passou na fase de avaliação e vai fazer parte do desafio, pode ter certeza, você vai ser orientado. Tem uma grande empresa de um lado, tem a empresa gestora do programa do outro, isso eu falo porque eu sou um gestor de programa, eu posso dizer, gente, a gente ouve todo mundo, não tem o certo e o errado. Porque às vezes o certo não está tão certo, e o errado não está errado, às vezes está errado só numa visão. Enfim, acho que tem que olhar para as condições de encontrar rapidamente a trilha do crescimento e da saída de MVP para produto, serviço, entrega, solução, seja como for, validar, gerar receita, ter números, ter estratégia, ter olhar para o mercado, saber que o mercado precisa disso, que você vai ter quem pague por isso e, obviamente, você convida alguém a colocar o primeiro cheque. E se prepare, porque depois do primeiro cheque, você só vai buscar novos cheques. Não tem essa de um cheque resolveu e paramos aqui, porque não dá. Então, você vai sair de rodadas para outras rodadas, vai tomar outro porte de empresa e você vai ser convidado um dia para conhecer a Nasdaq, quem sabe. Eu acho que o ponto final, nesse final você conseguiu resumir muito bem a trilha da startup, né? Valide, faça as próprias entregas, gere receita e planeje uma estratégia, atinja um problema de mercado e aí a ideia, né, é que vem um cheque atrás do outro, né? Que não só venha um único cheque, você receba só um único investimento, né? Essa é a trilha, né? Então, nessa trilha, perfeitamente colocado, a principal fator de motivação, talvez o principal que você ganha é a experiência e os contatos que você faz no meio da trilha, né? Porque é isso, não tem
não tem, não tem o que é certo e errado, mas a gente está todo mundo aprendendo e aprender talvez é o que mais vale nesse mundo todo. Então, aprenda, erre rápido se for para errar, aprenda com seus próprios erros, não desista e trace a trilha de um novo negócio bem sucedido, que é o que a gente espera de todo mundo. Então, Tom, pela avançada hora, eu sei pedir para você talvez fazer as suas considerações finais sobre tudo isso, pode talvez ressaltar esses últimos pontos, que são de fundamental importância e talvez as suas formas de contato, site, mídia social, que for mais adequado para você. Obrigado. Imagina. Eu que agradeço, Marco, e pode contar sempre comigo aí. Espero que a gente tenha outros assuntos aí e que a gente traga alguns novos convidados. A gente já vem falando um pouco sobre isso, com outros temas bem relevantes aí, né? A gente tem que sempre lembrar que o investidor do primeiro cheque, ele também olha para o segundo cheque juntamente com a startup. Então, nunca se esqueçam disso. O primeiro cheque é o seu futuro sócio. Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma. Olhar para frente, entender que é crescimento mesmo, faz parte do negócio. E, obviamente, se você não estiver preparado para seguir, faça a melhor negociação e dê o exit na hora certa, tá? Saia do negócio na hora certa, que você entenda que seja isso. E também não está errado. Muitos fundadores de startups vão até o capítulo 2, entregam a startup maravilhosa e saem da startup, porque eles sabem que eles não podem mais fazer pela startup como eles fizeram no começo. Isso os torna mesmo startupeiros. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, Marco, acho que foi interessante de uma certa forma a gente olhar um pouco aqui, são opiniões, não são formas nem fórmulas, mas eu sempre digo que se vocês puderem tirar algum proveito disso, eu fico muito contente. Quem quiser falar comigo, pode me chamar aí pelo LinkedIn ou pelo Insta, a gente pode se falar, mas eu prefiro falar pelo LinkedIn. Eu estou como Tom Novaes, tudo junto, tá fácil de me encontrar lá. Se quiser mandar um e-mail, pode mandar para tom.novaes@multigestores.com.br. Acho que a gente manda depois esses links aí, mas fiquem à vontade. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, alguma indicação, fiquem à vontade. Eu sou super aberto a ter boas conversas, sempre reservo algumas horas do mês para fazer o meu voluntariado também. E espero que quem esteja nos assistindo que tem uma startup, acredite nessa virada. Eu acho que a gente vai ter uma passagem muito interessante, vai mudar muita coisa, vai favorecer as startups de uma certa forma. O momento ainda é delicado, mas eu tenho certeza que a criatividade que a gente tem nas startups brasileiras supera muito a crise, a questão e as barreiras que a gente encontra, aí seja ela de qualquer natureza, tá bom? Então é isso. Se você ainda não está fazendo parte do ecossistema, busca o ecossistema. Um outro caminho que eu não ressaltei, mas gostaria de deixar, é buscar universidades, tá? Fale com as universidades também. Os campos estão abertos a atender soluções, a atender startups. E um outro processo é participar de programas de venture building, que são processos que constroem startups. Se você tem uma startup, provavelmente você não será uma venture builder, não será uma construída, mas você pode fazer parte desse programa e pode incrementar a sua startup ou participar do nascimento de outras startups. Então, assim, fica a dica aí que o mercado está aberto, eu acho que a gente tem muito ainda a fazer. Existe muito dinheiro para entrar nisso, vocês não imaginam como tem dinheiro para entrar nisso tudo. Então, e é o olhar dos investidores, com certeza. Fantástico. Eu acredito que a consideração final seja de que existem muitos percursos. A jornada não é uma só. Como você ressaltou agora, pode ser a jornada corporativa, pode ser a jornada realmente do carro na garagem, computadorzinho lá atrás, das grandes universidades fomentando a pesquisa. Enfim, eu como você, nós estamos aqui para aprender. Concordo plenamente que tem muito dinheiro que não está no mercado justamente por falta de opção mesmo, que não tem tanta gente desenvolvendo tantas soluções novas. Apesar do povo brasileiro ser muito empreendedor, talvez essa área específica de startups ainda seja um pouco subdesenvolvida no Brasil, é um mercado novo, e convido todo mundo para que participe.
se junte a nós e faça parte disso. Todo mundo vai aprender, a gente aprende muito na divisão de experiências, a gente multiplica os resultados para cada um deles. E com isso, eu agradeço a sua presença, Tom, foi fantástico. Percebe que só pelas ponderações finais, tantos temas que a gente pode abordar ainda com muito mais nível de detalhamento. Hoje a gente deu só uma pincelada sobre mentoria, mas daria para dedicar uma live para cada um desses temas. Nosso propósito é continuar conversando, então você já fica convidado para as nossas próximas conversas, com certeza. Para quem teve interesse no escritório, a gente está fomentando essa conversa. Você pode encontrar o Costa e Garcia no nosso Instagram, Costa e Garcia Advogados, no YouTube com Costa e Garcia também, nosso LinkedIn Costa e Garcia Advogados. Estamos disponíveis lá. A ideia é trocar experiência, aprender e chegarmos todos juntos em novos patamares. Não há um fim, né? Talvez a parte mais importante, como o Tom ressaltou, seja a jornada. E com isso, eu me despeço de todos, desejo uma boa noite e um abraço. Até a próxima. É isso aí, um abraço. Obrigado. Então, pronto. Acabou de transmitir. A gente não está mais no YouTube, só para te avisar. Então tá tranquilo agora. Opa, tirei aqui achando que eu estava te ouvindo. Então, eu fiquei meio distraído, deve ter percebido, só deixa eu me explicar. Não estava captando seu som direito na live, que merda, está captando no Zoom. Então, o que está aqui, deixa eu